Senhores, uma boa noite. É um grande prazer estar com vocês aqui nesta noite. Aliás, num período assim conturbado. Então, meu especial agradecimento a todos. Né? Estou vendo a entrada aqui da Jéssica, do Haroldo, do Anderson, do Ailson, do Oswaldo, do Douglas, do Flávio, do Paulo Roberto, da Glenda, do Elias, né? Da Andréia, da Jéssica. Então, meu muito obrigado. Só peço que vocês me coloquem aqui, deem uma boa noite a todos, como vocês já estão fazendo, mas me indiquem da onde vocês são, para que a gente possa fazer aqui uma certa indicação dentro da própria aula, por gentileza. Né? São Paulo, Ronaldo, Piratiba, né? João Pessoa, Poços de Caldas, Salvador, BH, né? Já estamos com 49 participantes. Guaxupé, Matão, eu não estou conseguindo dar sequência, mas estou tentando. Olha lá, Campinas, Franca, Ribeirão Preto, São Paulo, Pará. Ah, gente, por gentileza, quem puder, vai colocando aqui a origem, a cidade. Jales, o Douglas aqui de Jales. Ou seja, temos pessoal do Brasil inteiro praticamente, né? Diversos estados, muitas cidades diferentes. Né? São Carlos, muito obrigado, Paulo. Rio Grande do Sul, né? Marabá, no Pará, Santos. É ao vivo, né? O Amauri que me pergunta, é ao vivo? É ao vivo, Amauri. Estamos aqui direto. Né? O Haroldo de Brasília, Rio de Janeiro, Sandro, muito obrigado. O José também do Rio de Janeiro, Júnior Jardim, Mato Grosso do Sul. Né? Está aí. Olha, para quem estiver até o final, né, eu vou entregar o PDF da aula. Eu passo o PDF da aula para vocês também e abro. Olha lá, Vacaria, no Rio Grande do Sul. Paulo, né, professor, sou seu fã, meu, muito obrigado, Paulo. Já estou nesse patamar aqui de ter fãs. O Anderson me perguntando se a aula vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada sim. Walter de Campinas, né? Peço que vocês desliguem o WhatsApp para a gente centralizar a comunicação por aqui, acho que facilita depois para vocês também, né? Orlando de Florianópolis, né? Cidade muito bonita também, né? O José de Brasília, em síntese, né? Estamos com muita gente, meu, muito obrigado. Estamos completando 59 pessoas já, né? Então o time está ampliando. E vejam que nós temos aí uma relativa facilidade de conversar com todos vocês e a facilidade de acesso de onde vocês estiverem, não é? Então isso também é importante em todo o processo de formação. Eu sempre defendi na própria Universidade de São Paulo que nós tivéssemos uma abertura muito grande para o Brasil inteiro. Hoje, pela tecnologia, a gente tem condições de ter acesso ao Brasil inteiro. Vocês, inclusive, dentro da universidade, tem inúmeros cursos gravados à distância que vocês podem acessar. Né? Ó, Caxias do Sul, Brasília, então, está ficando. Né? Gente, de qual segmento vocês são? Qual atividade econômica? Até para saber a preocupação que vocês têm nesse movimento aqui dos caminhoneiros, né? Vocês podem me adiantar, por gentileza? O Clóvis aqui, Caxias do Sul, não é isso, Clóvis? Supermercado. Supermercado está sofrendo, Paulo, né? O Carlos também. Supermercados. Né? Uma área que está sendo muito atingida. Consultor de empresa, engenheiro, Djalma. Léo, só faltou completar, Léo. O Paulo, serviço de terraplenagem e infraestrutura. Gustavo, serviço de engenharia. Carlos, supermercados. O Léo, sorveteria. Muito legal, Léo. Aqui em Ribeirão a gente tem uma sorveteria do Léo também. Hello,
né, lanchonete, José de comunicação, assessoria de imprensa, o Flávio de empresa de vidros. Então nós temos uma universidade também boa aqui, né? O Antônio da parte de restaurante, supermercados, representante comercial, a empresa de encartelados, calçados femininos, gerente financeira de casa de carnes e marcenaria Jéssica e mercearia, né? A Jéssica, serviço de engenharia Ronaldo Dentista, Carlos Prestação de Serviço, Eduardo Restaurante, muito interessante. Também temos uma diversificação boa aqui, acabamos de completar 63 participantes nesse instante, né? Ok? Aqui, produtos naturais, o Ideraldo, Walter, comércio de cartuchos e toner, o Fábio, TI Processos, né? O Ailson, administrativo financeiro, o Walter, a Glenda, controladoria, está sofrendo, hein, Glenda? Um bocado agora nessa semana, não é isso? Fácil não está. Aliás, não está para nenhum de vocês também, né? Diga-se de passagem. É isso. Agora, mais um pontinho para que eu possa focar aqui a apresentação. Por que vocês estão participando desse nosso encontro? O que os preocupa? Vocês podem me passar? O Paulo aqui, analista financeiro e controladoria também, né? Ainda a ideia da Glenda. Preocupações. Quero saber como se faz um fluxo de caixa certo, hein, Paulo? Paulo, eu concordo com você que não seja fácil, né? Principalmente agora, por conta dessa semana, né? Melhorar a administração da empresa, né? O Gustavo. Paulo, controle do fluxo de caixa. Hamilton, na distribuição de água, de água mineral e bebidas. Essa é uma área que está crescendo, né? Nós temos grande parte dos segmentos em queda e a distribuição de água mineral, principalmente, crescendo. Flávio, aprimorar conhecimento. A Jéssica, estou em busca de mais conhecimento para agregar na minha rotina de trabalho. Né? O Paulo Roberto, é difícil aqui de acompanhar vocês. Gerir adequadamente o caixa da empresa. O Ricardo, fluxo de caixa, saber onde erramos, onde podemos melhorar. Felipe, conhecimento. Anderson, conhecimento. Ronaldo, não consigo guardar dinheiro para a consultoria. Vamos discutir um pouco isso. Ana Luísa, aprimorar conhecimento. O José, esticar dinheiro. O Hélio, controle de fluxo de caixa. Né? Muito interessante. Então, gente, muito obrigado pelas respostas, pelo atendimento a essas questões. E vamos lá, vamos à nossa discussão. Por que falta dinheiro no seu dia a dia? Grande pergunta, não é? Não é uma pergunta... Aqui o meu mousezinho. Vamos lá. As coisas ao vivo são assim. É isso. Eu vou anotando para você vai atendendo aqui, né? Olha lá, o discurso comum de empresários. Vamos lá. Ó. Estou aumentando vendas, mas nunca sobra dinheiro no dia a dia. Estou sempre apertado e precisando recorrer a bancos ou desconduplicadas. O que pode estar acontecendo? Não é isso? O dia a dia não é angustiante assim? Tá? Então, vamos lá. Próximo. Bom, se você se encaixa nesse perfil, um ou mais desses 4 eventos pode estar acontecendo na sua empresa. Então, organizei em 4 eventos. O efeito tesoura, o prejuízo, a imobilização e a fraude. Na aula de hoje, vou mostrar o porquê acontece cada um desses eventos, né? O porquê eles fazem desaparecer o dinheiro da sua empresa e como evitá-los. Vamos lá. Efeito tesoura. Você já escutou esse assunto? Né? Para entender o que é efeito tesoura, como ele afeta a sua empresa, primeiro é preciso entender a dinâmica do capital de giro do seu negócio. Essa é frustrante. Quando você fala assim, eu tenho um problema na imobilização, nas máquinas, eu estou enxergando. O problema do capital de giro é que eu não enxergo o capital de giro. Ele simplesmente está girando e eu enxergo peças separadas do capital de giro.
E aí, assim, a melhor administração das partes pode levar ao pior do todo. Então, vamos discutindo isso, né? Bom, o que é o capital de giro? Olha lá, você compra os insumos. Os insumos vão para a produção. Da produção, depois de produzido o bem, você vende. Você vende a prazo, recebe para pagar a compra de insumos. E aí você compra mais insumos, vão para a produção, você produz, vende a prazo, recebe, compra insumos. Entendeu o que é capital de giro? Ele gira na organização. Toda organização tem essa mesma ideia. Seja uma indústria, seja um comércio, seja uma indústria de base, seja um agronegócio, seja uma empresa de serviços, né? Todas elas têm essa característica, não é? Bom, após a compra de insumos, veja, o que você pode... Eu posso, por exemplo, pagar à vista. Lá na venda, eu posso receber em 60 dias. Então, eu tenho, para cada empresa, eu tenho uma composição diferente desses prazos que eu levo aqui. Isso conduz à minha necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro. É quanto eu preciso para girar. Então, se eu não tomar cuidado na administração destes 4 itens, o que pode acontecer? Eu aumento a minha necessidade de capital de giro. Entendeu a tua pergunta? Da onde está o dinheiro que está faltando? Às vezes pode estar aí. Pode estar numa administração inadequada destes diversos itens. Né? A cobertura dessa necessidade de capital de giro. Eu posso estar fazendo com recursos terceiros ou recursos próprios. A gente vai discutir um pouco isso. Não é? Então eu preciso estar atento. Dependendo do que eu precisar, do que eu tiver necessidade de capital de giro, eu vou precisar de mais recursos captados junto ao banco. Isso me aumenta o meu custo e pode me conduzir a prejuízo. Então, vamos lá. Imagine uma empresa, né, que, na média, né, tem os seguintes dados. Pague seus fornecedores 30 dias após as compras. O que é isso? É o prazo médio de pagamento. Eu comprei de fornecedor, ele me dá um prazo para pagar. Suponha que esse prazo seja de 30 dias. Que eu receba de meus clientes 30 dias após a venda, que é o meu prazo de recebimento. Então, eu tenho um prazo de pagamento de 30 dias, tenho um prazo de recebimento de 30 dias. Né? O que está faltando? Falta o giro do estoque. Suponha que eu leve 40 dias desde a recepção de insumo, produção e venda da mercadoria. Eu tenho estoques. Tenho estoque de insumo, eu tenho estoque de produtos em processo dentro da produção, tenho estoque de produtos acabados, eu tenho estoque em trânsito para chegar no meu cliente, eu posso ter estoque de produto consignado lá no meu cliente, na ponta do cliente, não é? Posso, na ponta do fornecedor, estar fazendo, inclusive, adiantamento a fornecedores. Então, eu tenho que entender todas essas informações para conjugar esses dados aqui. As perguntas que vocês me fizeram ali, que alguns de vocês me fizeram, na verdade, a resposta está em que você precisa ter um entendimento sistêmico. Você, às vezes, pode estar olhando estoque, posso estar olhando contas a receber, posso estar olhando contas a pagar, posso estar olhando caixa, mas eu preciso olhar isso em conjunto, de forma sistêmica, conjugada, não é? Bom, como seria seu fluxo nesse caso aqui, ó? Fornecedores, prazo médio de pagamento de 30. Recebimento, prazo médio de recebimento de 30. Prazo de rodagem do estoque, 40 dias. Vamos lá. Então, olha lá. Compra de insumos, no momento zero. Eu tenho para pagar fornecedores até o dia 30, prazo médio de 30 dias. Até a venda, eu tenho 40 dias de estoque, né? Da produção do insumo até a venda. Então, eu tenho prazo médio de estocagem de 40 dias. E para receber, eu tenho depois um prazo médio de recebimento de 30 dias. Essa é a forma gráfica do que nós falamos agora há pouco, né? Com isso, vamos lá. Eu tenho um ciclo financeiro de 40 dias. Quer dizer, o que faltou? Ó, eu pago em 30, não é? Então, isso eu tenho um prazo que eu recebi. Posso pagar em 30. Agora, os outros, a receber e a estocar,
são prazos que eu tenho que bancar. Então, ali, o que eu tenho que bancar? Eu tenho que bancar um estoque de 40 dias. Tenho que bancar um contas a receber de 30, dá 70. Mas eu recebi 30 do fornecedor. Então, 70 menos 30 deu 40. Então, esse ciclo financeiro indica que durante 40 dias a empresa irá gerar necessidade de capital de giro e vai precisar bancar o fluxo de caixa. Entenderam? Veja, se eu aumentar, desculpe, se eu aumentar o meu estoque para 50 dias, eu preciso de mais 10 dias, ao invés de 40 virou 50. Se eu aumentar o meu prazo de recebimento de clientes mais 10 dias, por exemplo, via atraso, meus clientes atrasam 10 dias, eu tenho uma necessidade de giro de mais 10 dias. Então, dependendo da formatação, das inconsistências que eu tiver dentro desse processo, eu vou precisar de mais dinheiro. Quando isso se torna problema? Não é? Então, aqui o efeito tesoura. Olha lá, eu tenho a minha necessidade de capital de giro crescente, ali é a linha vermelha, não é? E eu tenho recursos, que é o capital de giro, na linha azul. A diferença é o meu saldo de tesouraria negativo. Traduzindo, faltou dinheiro. Ok? E veja, no correr do tempo, vai aumentando a minha necessidade. A empresa precisa buscar endividamento para financiar o giro. Endividamento junto a terceiros ou até recursos próprios. Os donos podem capitalizar a empresa para isso. Eu vou falar isso mais tarde, mas se eu imobilizar, tirar dinheiro ali do giro, aumentei o meu problema de capital de giro. Então, às vezes, o problema que você pode estar sentindo é porque houve uma compra de uma máquina, houve uma instalação nova, houve uma melhoria do escritório. Tudo isso tem consequências financeiras. Finanças é a ponta da linha de tudo que estiver sendo feito na empresa, que precisa ser pensado em conjunto. Esse é um grande ponto. Bom, nesse cenário, quanto maior a venda, atenção, olha lá, quanto maior a venda, mais dinheiro para bancar o giro. Viu lá a curva da necessidade de giro? Maior endividamento e risco. Empréstimos mais caros e menor resultado. Entendeu o que pode estar levando? Isso é um problema. Né? Bom, se não administrado, nesse cenário, o aumento de vendas pode causar falência da empresa. Olha só! Alguém falou isso para você? Normalmente não, porque cada um é especialista no seu pedaço. Veja, os vendedores e o representante comercial, o gerente comercial, o diretor comercial e de marketing estão preocupados em vender. Não é? Quem está na produção está preocupado com o estoque de insumos e, às vezes, produto acabado. Às vezes, o produto acabado está na área comercial. Não é? O financeiro está preocupado com o caixa, fazer a cobertura do caixa, mas, às vezes, não está entendendo de onde está vindo aquela necessidade. Então, eu tenho pessoas vendo a empresa de forma diferente, né? A partir da sua própria ótica. E pior, quanto melhor o serviço que cada um estiver buscando fazer, pior o todo. Veja, na produção, o que a pessoa vai tentar fazer? Aumentar o estoque de insumos para não ter problema de bloqueio da produção. Aumentar o estoque de produto acabado para não ter o problema de atendimento aos clientes. Não é isso? Na área de vendas, aumentar o prazo para poder melhorar as condições de negociação com o cliente. Olha isso. No financeiro, nós vamos tentar buscar mais dinheiro para fazer a cobertura das necessidades, ter um caixa mínimo que garanta a estabilidade da empresa. Percebeu? Quanto melhor for o trabalho de cada um, pior é o do todo. Então, o capital de giro precisa ser administrado em conjunto, pela pessoa da produção, pela pessoa de vendas, pela pessoa do financeiro. Ok? É o que eu chamo de comitê gestor do capital de giro. Então, é uma ideia. Bom, o que aconteceu nesse cenário que nós estamos conversando? A necessidade de capital de giro foi maior do que a capacidade de financiar o giro. É o que a gente chama de overtrade. Eu estou acima da minha capacidade de comercialização. Né? Então, nesse cenário, a empresa não consegue mais financiar o giro. Estourou os limites de banco. Na hora que você estoura o limite de um banco, aquele banco te corta o crédito e os outros também. Entendeu o que está acontecendo? Ok, vamos lá. Como fugir dessa armadilha, não é? Eu posso equalizar prazos.
negociar prazo com fornecedores, né? Porque quem estiver na área de compras, muitas vezes está pensando em aproveitar os descontos de compra. Aproveitar o desconto de compra, eu tenho um desconto, mas eu vou ficar com prazo, às vezes, menor. Ele me dá um desconto para pagar num prazo menor, né? Para ter um estoque maior. E aí aumenta o meu ciclo de estocagem, aumenta a minha necessidade de giro. Eu posso pensar em reduzir prazo a clientes, né? Ou reduzo o prazo direto com clientes, ou encontro uma forma de descontar aquela carteira de clientes através de um FDIC, fundo de investimento em direitos creditórios, através do próprio banco, de factoring. Isso tudo vai depender de taxa de juros. Posso reduzir o prazo de estocagem, né? Posso olhar o prazo de estocagem de insumos, discutir com o meu fornecedor um melhor prazo para fornecimento. Posso usar um pouco de estatística no negócio para fazer os pedidos dentro já de um ciclo normal, né? Já vou imaginando, por exemplo, 1 ano, 2 anos de giro e já posso ir acertando esse fluxo com o fornecedor. Posso integrar o meu ERP com o ERP do fornecedor. Aumentar limites, se possível, aumentar limites bancários. Minha sugestão é que você tenha limites bancários o dobro do que você precisa, tá? Para que você tenha uma possibilidade de buscar esses limites num momento extraordinário. Aumenta também o risco e custo do endividamento, obviamente, mas você tem uma sustentação maior do próprio negócio. Limitar o crescimento em determinado momento. Estou falando em recusar a venda. Olha que absurdo, né? Alguém dizer para que eu recuse venda. Quando não é possível negociar prazo, o empreendedor deve limitar o crescimento da empresa à capacidade de financiar a necessidade de capital de giro. Veja quantas empresas, em função de um problema com o concorrente, não fizeram uma venda excepcional em alguns poucos meses e depois quebraram em seguida, né? Então, isso é realmente uma solução para algumas situações em alguns momentos, né? Bom, exemplo de empresas que operam em efeito tesoura normalmente, né? Por exemplo, defensivos agrícolas. O prazo safra concede aos clientes um prazo de 360 dias para pagar. Eu vou estar fazendo esse financiamento com financiamento rural, né? Para poder ter taxas menores e prazos, né, de giro nesse tamanho. Bom, a minha necessidade de capital de giro é elevada, tanto pelo problema da safra, né, que é o 365, quanto o próprio problema depois de trazer o recurso para dentro pelo prazo que eu vou estar fazendo a venda. A solução, limitar o faturamento pela capacidade de financiamento da necessidade de capital de giro. Então, normalmente, as empresas defensivas agrícolas, elas limitam, né, o faturamento ao financiamento com recursos próprios ou de terceiros, né? Se você não quiser ficar só na dependência de recursos terceiros, você tem que capitalizar um negócio com a entrada de um novo sócio, um investidor que possa estar participando desse processo por um tempo. Bom, como descobrir sua necessidade de capital de giro? É outro ponto relevante. E aí tem umas contas, né? Eu tenho o prazo médio de pagamento de fornecedores, estou traduzindo aqui por PMP. Tenho o prazo médio de estocagem, PME, o prazo médio de recebimentos, o PMR, e daí destes três vai me sair pelo cálculo o ciclo financeiro, né? Então vamos lá, vamos em frente. Prazo médio de pagamento de compras. Pode seguir um pouquinho, tá? Não, volta lá. Isso, olha lá. Prazo médio de pagamento a fornecedores, eu vou ter os fornecedores, né? Então, tenho lá uma coisa. Quanto é que eu devo a fornecedores? Né? É uma data qualquer. Quanto é que eu devo a fornecedores? Se eu dividir fornecedores pelas minhas compras diárias, eu tenho o prazo médio de fornecedores. Esse prazo médio de fornecedores pode ser diferente do que o pessoal de compras te comenta, do que o pessoal de produção te comenta, né? Então, aqui, se eu estiver trabalhando, né, com a informação de compra, estiver difícil de encontrar essa informação, na parte comercial, eu tenho lá compras como estoque inicial, mais compras, menos o estoque final. CMV, o custo da mercadoria vendida, ela é igual ao estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Eu tenho o custo pela contabilidade, tenho estoque inicial, tenho estoque final, é só fazer o cálculo do tamanho de compras, né?
Então, com isso, eu tenho as compras, eu sei o período a que se refere, por exemplo, CMV de 30 dias, vou dividir as compras por 30 dias, né? Certo. Bom, se sua empresa não possui demonstrações financeiras confiáveis, né? Então, esse é um ponto. Normalmente, nas empresas, eu não dou valor à contabilidade. Isto é um trauma cultural histórico. Hoje nós estamos vivendo um momento, na realidade brasileira, diferente. Não é? A Receita Federal, a Receita Estadual e a Municipal têm já as suas informações. Todas as suas informações estão anotadas lá, mesmo que você não tenha fornecido. Tá? Porque o outro lado fez aquela informação. Ou aonde você gastou o dinheiro que você não indicou, também vai ter isso fornecido. Se tiver alguma dúvida, vá, por exemplo, no COAF, né, que é o Comitê de Acompanhamento Financeiro do país, e veja lá. Lá eu tenho todos os teus dados, tudo que você pagou hoje, recebeu hoje, está tudo lá anotado. E dá uma olhada como isso é formado. Ó, tem 14 anos essa atividade e muita gente não sabe do que se trata. Uma boa parte do processo de corrupção, dos levantamentos Lava Jato, etc., estão fundamentados em dados do COAF. Né? Então, acompanhe lá. Então, eu só estou falando isso porque as empresas precisam ter demonstrações financeiras confiáveis. Hoje é muito mais barato, os RPs são muito mais baratos. Não é? Então, com isso, você começa a ter essa informação assim do mês. Fechou o mês, logo em seguida você já tem o dado, é só apertar um pouco o escritório de contabilidade. Mas se a sua empresa não possui isso, então anote os prazos que seus principais fornecedores concedem para pagamento e faça uma média. Ok? Então vou ter aí uma estimativa de prazo. Bom, prazo médio de recebimento. Se você não possui demonstrações financeiras contábeis, a mesma coisa, anote tudo que tem em aberto para receber de clientes, multiplique esse valor por 360 e divida pelo total de vendas do ano. Se você está trabalhando a venda do mês, multiplica por 30. No fundo é assim, ó, eu estou pedindo para você dividir, né, o que você tem a receber pela venda diária. É isso, você precisa encontrar a venda diária. Então eu tenho lá um valor a receber, vou dividir pela venda diária. É essa a anotação. Certo. Prazo médio de estocagem. Eu tenho um valor de estoque, né? E aí eu tenho, o custo da mercadoria vendida. Se o custo for de 30 dias, eu divido por 30, eu tenho o custo médio da mercadoria vendida por dia. Por quê? Porque o estoque está a preço de quê? O estoque está a preço de custo. Então eu tenho que ter a minha venda a preço de custo. Então, a venda a preço de custo se chama custo da mercadoria vendida. É essa a anotação. Então, com isso, eu tenho também aqui o prazo médio de estocagem. Né? Se não se possui demonstrações financeiras confiáveis, pegue um produto como exemplo, importante que seja o produto mais significativo para o faturamento, observe quanto tempo leva desde a compra, produção e venda do produto, todo esse período. Então, eu tenho aí uma estimativa. Você percebe? Se eu não tenho as anotações contábeis, eu preciso, né, ir fazendo isso por estimativa. Por isso, uma empresa que quer ter sucesso precisa ter demonstrações financeiras confiáveis. Quer que eu repita? Uma empresa que quer ter sucesso precisa ter demonstrações financeiras confiáveis. Né? Oh, mas eu vou pagar imposto de renda absurdo, impostos absurdos. Veja, você vai pagar. Só que lá na frente, você vai pagar isso com multa, juros, quebra o teu negócio. Cuidado. Bom, então o ciclo financeiro é igual à soma desses prazos, né? Eu vou ter o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimentos, menos o prazo médio de pagamentos, como ciclo financeiro. Quanto tempo leva dentro da empresa? Prazo médio de recebimento, mais prazo médio de estocagem. Quanto eu tenho de fora? Prazo médio de pagamentos. Aí eu tenho o ciclo financeiro. Tá? Como é que eu vou estimar a necessidade de capital de giro? Calcule o seu faturamento por dia, faturamento total no ano ou no mês dividido pelos dias, multiplique o faturamento dia pelo ciclo financeiro, tem um ciclo financeiro de 40. Então, multiplicar o faturamento dia por 40
esse será o total de faturamento que sua empresa precisará cobrir com capital de giro. Né? No detalhe, veja, estou andando. Está claro para vocês isso que eu estou explicando até aqui? Você quer algum esclarecimento adicional? Quer que eu repise algum ponto? Anote lá nos itens e me escreva aí do lado, que em seguida eu já vou anotando aqui para mim, para ver o que eu faço em seguida. Ok? Muito obrigado. Tá? Vamos lá. Seguindo. Vamos estimar a necessidade de capital de giro. Por exemplo, um exemplo aqui. Olha lá. Nesse nosso exemplo, supõe a venda ano da empresa de 100 mil reais. Né? E um ciclo financeiro que ela precisa bancar de 150 dias. Olha lá. Peguei meu prazo de estocagem, né? Peguei o meu prazo de recebimento, deduzi o prazo de fornecedores e estou aqui com 150 dias. Eu vou pegar a venda dia, que dá 278 por dia, aquela venda ano, é 100 mil dividido por 360, e vou multiplicar 278 pelos 150 dias, vai dar 41 mil reais, 41.667. É isso que eu preciso para girar, ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui nas respostas que vocês me passaram aqui, para ver se tem algum ponto de reforço a fazer. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos seguir. Bom, como descobrir o seu capital de giro líquido, né? A tua disponibilidade de liquidez, na verdade. Então, vamos lá. É o que eu tenho de ativo circulante menos o passivo circulante. Olha lá, o ativo circulante, ele vai circulando. Lá no ativo circulante eu tenho o quê? Eu tenho estoque. Olha lá, o estoque ele não está circulando, ele só vai fechar quando fechar a empresa, tá certo? Então, ele vai circulando. Se as vendas estiverem crescendo, ele vai aumentando. O contas a receber não vai circulando. Eu recebo, mas eu já estou fazendo uma nova venda, estou circulando. Né? Então, o ativo circulante é esse ativo que vai se renovando. Né? O caixa vai se renovando. Bom, e no passivo circulante? É o meu fornecedor que vai circulando. São os empréstimos de capital de giro que vão circulando. Ou seja, eu pago uma vez, mas já faço outra, naquele banco ou em outro banco, eu vou girando. O que eu tenho a pagar ao meu pessoal, eu estou circulando, pago, mas eles já estou devendo para o próximo mês, já vou pagando, continuando. Então, o ativo circulante menos o passivo circulante me dá o capital de giro líquido, a minha disponibilidade. Né? Bom, se sua empresa não possui demonstrações financeiras, some tudo o que tem a receber de clientes, seu saldo nas contas de banco e caixa, o valor de estoque, mais qualquer recebimento que sua empresa terá nos próximos 12 meses. Isso me dá uma ideia do ativo circulante. Some todas as contas que você precisará pagar nos próximos 12 meses. Fornecedores, bancos, salários, etc. nessa linha. Subtrai o que tem a receber do que precisa pagar. Esse é o capital de giro líquido do seu negócio. Ok? Então, com demonstrações financeiras ou sem demonstrações financeiras, eu tenho, assim, um cálculo. Para quem está aqui trabalhando em consultoria, a gente chama essa questão de cálculo de demonstrações financeiras perguntadas ou balanço perguntado. Né? Normalmente o pessoal que trabalha em contabilidade não gosta muito que chame de balanço perguntado. Né? O balanço seria feito só por contador. Então, tá lá, demonstrações perguntadas. Tá certo? E a partir dessas informações eu vou girando o negócio. Né? Então, vamos lá. Erros comuns de empresários na gestão do capital de giro. Olha lá. Aqui, só vou fazer um preâmbulo, né, sobre os empreendedores. É uma pesquisa feita pelo professor Ramarichas, da FGV, já falecido, que ele trabalhou durante muitos anos, cerca de 40 anos, discutindo a origem dos empreendedores no Brasil. E ele chegou à seguinte conclusão. Os nossos empreendedores, na sua grande maioria, vêm de duas grandes áreas, ou de vendas ou de produção. Tá? Então, assim, eu tenho em vendas, alguém que sempre trabalhou em vendas nas empresas, descobriu uma oportunidade de algum negócio e abre o seu negócio. Mas a visão é focada em volume de vendas. Então, todos os demonstrativos são focados na primeira linha de uma demonstração de resultado, vendas.
né? Eu estou falando isso porque depois eu vou falar um pouquinho sobre os demonstrativos, né? E se a pessoa vem de produção, descobrir um produto interessante no mercado, é uma grande oportunidade, a pessoa fica com foco na imobilização, né? Atualização de equipamentos, boas instalações, produtividade, a ponta da produção. Olha, de novo, eu estou falando, né, de conhecimentos específicos, de especialização. Então é importante que cada um entenda esse seu foco, né? Então vamos lá. Bom, exemplo de foco em vendas, né? Síndrome da construtora. Foco em crescimento das vendas sem se preocupar com o financiamento do giro. Olha aí, vou vender, mas eu tenho financiamento desse giro, porque dessa venda vai sair a obra, essa obra vai sair em momentos onde eu tenho aumento dos custos de insumos, né? Bom, a construtora opera efeito tesouro e sustenta o crescimento com endividamento de curto prazo. Olha só, eu vou sustentando esse endividamento pela construção com financiamento de curto prazo. Na verdade, não precisaria fazer isso. O crescimento da receita aumenta a dívida e o risco. A despesa financeira cresce e afeta o resultado ou compromete até a própria empresa, não é? Então, assim, eu não posso ficar focado na primeira linha. Eu tenho que ir na última linha, o que sobra, né? Vou estar preocupado também com custo, com despesa, né? Vamos lá. Foco em imobilização, né? Síndrome do supermercado. A relação de prazos favoráveis, né? Baixo prazo médio de recebimento e prazo médio de estocagem, que muitas vezes é bancado pelo fornecedor, e alto prazo médio de pagamento, contribui para gerar grandes volumes de caixa. Por quê? Porque você não tem necessidade de capital de giro muitas vezes. Ó, se o meu prazo de recebimento é praticamente à vista, muito bem, muitos supermercados, eu tenho a caderneta, eu tenho mecanismos de cheque, né, ou mesmo de cartão, para recebimento de prazo. Tá? Mas, veja, eu tendo a ter prazo médio de recebimentos menores do que na maioria dos setores. Prazo médio de estocagem, até porque eu tenho muitos itens perecíveis, né, itens com prazo de validade, eu tenho que girar com muito mais atenção e rapidez. Então, normalmente a estocagem também é baixa. E tenho prazos médios de pagamento mais favoráveis. Então, a necessidade de capital de giro ela é menor, né? Então, veja, na hora que ela é menor, o que acontece? Ela sendo menor, se ela for negativa, eu tenho alguns supermercados onde a necessidade é negativa. O que significa? Sobra caixa. Mas aquele caixa que sobra é do fornecedor. E aí o que eu faço? Posso imobilizar. Olha só, cuidado. Então, quando as vendas caem, que agora nesse período que nós estamos, mais ou menos vai estar acontecendo isso, as vendas caem, eu preciso de dinheiro, não tem, né? Bom, então aqui, né, há uma confusão, nesse caso, de capital de giro com lucro. E se investe o dinheiro imobilizado. Prédio, equipamento, carro, assim por diante. Descapitaliza a empresa e é obrigado a buscar endividamento de curto prazo para financiar o giro na fase seguinte. Né? Então, é um problema. Como financiar o capital de giro? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, capital próprio, fornecedores e bancos ou outra atividade financeira. Tá? Então vamos. Capital próprio. Tem lá. Na empresa, né, dentro da contabilidade, o capital próprio se chama... Opa, a garganta começa a arranhar essa hora da noite. Então vocês precisam me dar um pouquinho de paciência. Então, o capital próprio na contabilidade chama-se patrimônio líquido. Patrimônio líquido do quê? Da dívida. É todo que você tem de patrimônio, é o ativo total, menos as dívidas que você tem, o patrimônio líquido da dívida. Como é que você aumenta o patrimônio? Né? Tendo lucro. Por isso você precisa olhar a última linha. Né? Então, capital próprio. Eu posso reaplicar parte dos lucros gerados para financiar o crescimento da necessidade de capital de giro, reserva de lucros. As empresas de capital aberto, elas distribuem aos donos 25% do lucro e reaplicam 75%. Então você tem um parâmetro aí de comparação. Bom, posso vender, né, volta um pouquinho, né, posso vender ativos imobilizados ou cotas de participações de outras empresas para financiar o crescimento, gerar caixa, né, venda de ativos, cotas. Então aquilo que eu não tenho mais necessidade
de ter, eu posso fazer caixa para girar o negócio. Né? Então, vamos lá. Certo. Fornecedores. Posso negociar prazo com fornecedores. Custo geralmente menor que financeiro. Eu tenho também um limite de crédito que o fornecedor vai me passar. Por isso que eu preciso ter até uma contabilidade boa. Tá? Contabilidade boa me baixa os custos financeiros junto a fornecedores e bancos. Vamos lá. Bancos. As características. Normalmente tem um custo elevado, né, tirando aí a parte rural, e um maior risco para as empresas. Tá? Então, empréstimos de curto prazo concedidos por instituições financeiras para financiamento de giro. Tá? E eu tenho desconto duplicatas, vendo título recebível da empresa por instituição financeira, mediante pagamento de juros e taxas. E tem outras formas também, como, por exemplo, factoring, que vão comprar as minhas duplicatas, né, com uma carta de compromisso. Tenho também aí a parte de fintechs. Fintechs são startups ligadas a atividades financeiras. Então, eu tenho sites onde eu posso colocar o meu registro, meu banco de dados de contas a receber e lá mesmo, né, pela internet, fazer o recebimento antecipado desses valores. E essa fintech que trabalha para fazer a antecipação desses valores, por trás muitas vezes tem um FDIC, um fundo de investimento de direitos creditórios, que capta recursos de cotistas para fazer o financiamento dessa atividade. Então, explicando assim de forma geral. Mas na atividade financeira, eu tenho aí muitas vezes um custo elevado, né, e maior risco para as empresas, às vezes pelo não cumprimento. Bom, tem também o BNDES Giro, né, que quem pode solicitar? Micro, pequenas, médias e grandes empresas, empresários individuais com CNPJ regularmente inscrito, até 70 milhões sujeito ao limite de crédito, com prazo de pagamento até 5 anos, com 3 a 24 meses de carência, né? E aí eu posso fazer a solicitação por alguma instituição financeira onde eu já sou cadastrado. Né? Então, isso é normal, ela é agente do BNDES e pode estar trabalhando a operação do BNDES. Aí fica a dica. No caso dos estados, nós temos as agências de fomento. Né? No caso de São Paulo, Desenvolve São Paulo. No caso de Minas, tem inclusive o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E aí você precisa ver em cada local onde você esteja, aí a instituição financeira de governo que pode ajudar nesse fomento. Né? Bom, aí o BNDES Giro, né, custo do financiamento para micro, pequenas e médias empresas, você tem um custo financeiro de 7% ao ano, mais a taxa do BNDES de 1,5% e mais a taxa do agente financeiro do banco, que é negociada entre você e a instituição financeira. Mas são bastante aceitáveis esses valores. Né? Para grandes empresas, o custo financeiro é Selic, né, abaixo de 10 milhões, ou referenciais de custo de mercado acima de 10 milhões, mais 1,5% ao ano de BNDES e mais a taxa aí do agente financeiro. Tá? Bom, outros fatores que impactam na gestão do capital de giro. A inadimplência e a insolvência da carteira de clientes. Você notou que eu escrevi inadimplência e insolvência? São coisas completamente diferentes. Você já notou, principalmente quem está no financeiro e no contas a receber, já notaram que eu tenho uma parte da minha clientela que atrasa todo mês, são sempre os mesmos? Esse é o inadimplente, ele é contumaz, não é? E precisa ser trabalhado diferente, porque ele traz margem positiva, porque eu vou cobrar juros dele. Isso vale no comércio, isso vale na indústria. Tá? Então, eu preciso prestar atenção e dar uma atenção especial e um tratamento especial. Detalhe, na grande maioria dos casos, o prazo médio de inadimplência é 16 dias. Ou seja, ele erra o mês. Ele faz as compras contando com o dinheiro, ele não tem, ele vai conseguir pagar só com o fluxo do mês subsequente. Então, se você está acostumado a pegar o inadimplente, a protestar com 5 dias, você está errado. Né? Você vai fazer um tratamento inadequado desse cliente. Atenção a isso, estou falando sério. Eu costumo até dizer o seguinte, inadimplente também é gente, para dar uma forçada. Ele apenas é diferente, acostume-se a isso. O insolvente não. O insolvente ele não paga, é prejuízo.
Bom, qual uma característica do insolvente? Ele não é cliente habitual. Ele não é cliente habitual. Essa é uma característica. Outra, no caso das empresas, sucessão. Tá? Os empreendedores são sucedidos. Outra, venda da empresa para terceiros. Então, tudo isso, no caso de sucessão, a gente deveria tratar a empresa como empresa nova. No caso de venda para terceiro, a gente deveria tratar a empresa como empresa nova. Então, cuidado. Né? Então, inadimplentes são os clientes que atrasam o pagamento, mas pagam com atraso. Insolventes não pagam. Ambos afetam o prazo médio de recebimento e impactam o giro. Mas, no caso dos inadimplentes, eu já tenho essa habitualidade. Então, eu já coloco isso no meu planejamento de caixa. Grandes empresas acompanham a classificação de risco da carteira. Eu posso ter isso montado em cima de um sistema estatístico, por exemplo. Ok? Segue. Bom, vamos pegar um caso aqui. Magazine Luiza. Todo mundo conhece o Magazine Luiza, uma grande empresa, muito bem administrada, e que uma pessoa brilhante à frente, agora está o filho dela, o Fred, né, a Luiza Helena. A Luiza Helena é fantástica na gestão das organizações. Conseguiu fazer um negócio de grande impacto e sucesso no país, empregando pessoas, desenvolvendo diversas áreas do país. Empreendedores natos desenvolvem o país, é disso que nós precisamos. Vamos pegar lá a carteira, né, do Magazine Luiza. De 0 a 14 dias, normal, eu tenho lá a grande parte da carteira, cerca de 86%, 87% da carteira. De 15 a 30 dias, e veja assim, lá nós já colocamos o normal do prazo. Então, até 14 dias são clientes normais. Né? O que eu estou sugerindo é 16. Né? De 15 a 30 é a primeira faixa de inadimplência. 15 a 30 eu tenho 1,2%, 1%. De 31 a 60, mais ou menos 1%. Até 90, mais 1,4%. Então, esses percentuais, você pegar até de 180 a 360, dá 5,5%. Até 180, posso considerar aí como inadimplente. E daí para cima, insolvente. Então, eu não vou conseguir ter inadimplência zero, ter insolvência zero, faz parte do negócio. E isso é o custo de negócio. Tem que estar lá dentro da estrutura de formação de preço. Certo? Segue. Bom, nível elevado de estoques. Um erro comum, manter nível de estoque elevado para garantir a entrega. Será que eu preciso ter um nível de estoque elevado para garantir a entrega? Eu tenho esse tempo de informação interna. Será que eu não posso reduzir por uma automação de processo? Então, eu posso agilizar isso, reduzir o nível de estoque, às vezes por uma agilização de processo, na melhoria do RP. Não é? Problema aqui, reduz a disponibilidade de capital de giro, obsolescência, perda de valor do estoque. Outra, como eu reduzo a disponibilidade de capital de giro, isso tem um custo. Eu estou muitas vezes pegando dinheiro emprestado para bancar estoque. Tem um custo lá e eu não tenho retorno aqui. Ok? Bom, nesse processo todo, né, para quem ficou até agora, nós vamos estar passando a vocês, né, o PDF da apresentação. Né? Eu lembro nessa nossa dinâmica o seguinte: nós estamos normalmente na nossa operação preocupados com aquele instante, com aquele nosso dia. Mas nós existimos para fazer o futuro da organização. Não é só fazer a operação. O futuro nós fazemos. O futuro não nos é dado de presente. Né? O futuro não é exatamente para ser adivinhado. O planejamento de caixa que você faz é para fazer o futuro, o que você quer que aconteça, dentro daquilo que é execuível acontecer. Não é? Então, eu tenho que montar o planejamento para fazer o futuro, para gerar o desenvolvimento. Quando eu fico pensando na ponta do nariz, no meu dia a dia, na minha operação, eu não vejo os principais problemas acontecendo. O fluxo de caixa que muitos comentam, eu preciso fazer um fluxo de caixa de prazos mais longos, né, para poder andar com esse processo. Né? O que nós temos aqui?
Tá? Olha lá. Qual o valor seria ideal que devemos separar do lucro para capital de giro? Né? O Sandro aqui me perguntando. Olha lá, Sandro. Cada negócio tem as suas características. Eu vou calcular o meu capital de giro. Aí você diz assim, olha, esse capital de giro eu não consigo mexer nele. Então, não é qual o percentual do lucro, é a minha necessidade de giro natural. Qual é o meu estoque natural? Qual seria o ideal? Qual é aquele que está acontecendo? Então, eu tenho posições de capital de giro. Quanto eu estou financiando os meus clientes? Isto é demais? Eu posso comparar, por exemplo, com o mercado. Posso pegar empresas de capital aberto e ver como elas estão fazendo. Não se acanhe. Se você quer crescer, você precisa comparar com os grandes também. Fornecedores. Não consigo ter prazo maior do que isso que eu tenho. Então, veja, você tem uma definição do teu capital de giro. O que você tem que descobrir aí é como você vai financiar. Quanto é financiado com recurso próprio e quanto é de terceiros. Se você olha e vê, ó, se eu financiar tudo isso com terceiro, eu vou quebrar, então eu vou te dizer assim, você tem que financiar tudo isso com capital próprio. Então, quanto você vai imobilizar do teu capital próprio? Se possível, nada. Eu não posso ter o prédio alugado, ter as máquinas alugadas, ter um investidor externo que faça o investimento naquele imobilizado. Eu vou montando o negócio a partir do que é adequado em termos de giro. Né? O Walter, em relação ao demonstrativo financeiro, eu preciso somar o que eu tenho a receber e subtraído do que eu tenho a pagar. Né? Veja lá, o que eu tenho a receber de clientes e o que eu tenho a pagar a fornecedores. Mas vamos lá, tenho a previsão que terei salário a pagar, mas não tenho o que vou vender. Como identificar? Então vamos lá. A parte do que eu tenho a pagar a funcionário também tem que estar junto com fornecedores e tributos também. Né? Você esqueceu de somar aí o nível de estocagem, o estoque que eu tenho que ter. Né? Bom, mas não tenho o que eu vou vender. Olha lá. Vamos lá. Eu não tenho histórico de venda de períodos anteriores, de meses anteriores em anos anteriores. Então, a partir daí, eu tenho uma estimativa do que eu vou vender. Os meus vendedores, meus representantes não podem passar uma estimativa? Esse futuro, ele é um futuro imaginado. A partir do momento que eu defini metas de venda, eles passam a fazer parte da programação. O futuro é para ser feito. No comercial, eu tenho que ter metas de venda, tenho que ter definição dos valores que eu vou vender. É uma responsabilidade da equipe de vendas. Não posso ter isso a descoberto para o financeiro. Né? O Adalto, como fazer capital de giro quando se é prestador de serviço sob encomenda? Olha lá, eu não tenho um prazo a receber, eu recebo uma encomenda, eu tenho um prazo a receber, mas posso receber antecipadamente. Por exemplo, a ABB, Asia Brown Boveri, ela recebe antecipação pela produção de turbina. E a empresa que contratou, a empresa de energia elétrica que contratou, ela vai antecipando os pagamentos. Se não antecipar, eu não continuo a turbina. Então, eu não sei como é que você está fazendo a anotação aí direta, não é? Mas, sob encomenda, eu também tenho condição de ter uma previsibilidade. Como foi o ano passado? Como foram os anos anteriores? Como é que está sendo agora? Tirando agora essa encrenca destas semanas, e que ainda vai levar algum tempinho para ajustar, agora está até explicada a minha indecisão. Mas, sob períodos mais normais, eu tenho uma ideia dessas encomendas. Eu posso ir conversando com os meus clientes para ver essas encomendas como vão acontecer. Não é? Já clicaram para baixar o PDF? Né? Vai subir já já. Então, por gentileza, faça o download, que eu já deixei disponível aí o material para vocês. Não é? O José, qual é o estoque no caso de prestador de serviço? No caso de prestador de serviço, não é bem estoque, né? Eu tenho aí o que a gente pode chamar de almoxarifado. Não é isso? Sei lá, se você está trabalhando em arquitetura, você tem uns insumos para arquitetura, são as pranchas, são os papéis, os documentos, os papéis para reprodução. Então, você tem algum insumo. Mas, no limite, o prestador de serviço não tem estoque, né?
Posso ter um prestador de serviço de limpeza? Está lá, você tem materiais, né, de limpeza que vão sendo estocados. Então, esse estoque almoxarifado, você tem que aí identificar na empresa de serviço, né? O Douglas, como manter o estoque sem comprometer capital de giro? Ok? Você tem que entender o capital de giro no conjunto. O estoque, o quanto a receber, o quanto a pagar aos fornecedores. Percebeu isso? Bom, este conjunto, eu tenho que ter uma meta de capital de giro. Essa meta eu posso tirar de um concorrente, posso tirar de uma empresa de capital aberto, posso ter uma referência. Ou posso sentar com as pessoas internas e definir uma meta para isso. Não é? O Ricardo, professor, meu cenário de produção por demanda compensa manter estoque? Veja, eu não sei exatamente como é que funciona o teu planejamento dessa demanda, né? Eu tenho uma demanda regular e tenho uma demanda acima do regular. Eu posso quebrar essa demanda em ciclos, posso ter sazonalidade. Se eu pegar o histórico de anos anteriores, eu tenho uma percepção. Se eu quiser ter um apoio melhor para montar um modelo de demanda, lembra de estatística? Se não, dá uma lida em alguns pontos estatísticos, na internet tem isso, para eu fazer um modelo estatístico de demanda. Então, eu posso pega lá, 36 meses do teu histórico, quanto você vendeu. Aí você pega também a evolução do PIB desse período, ou a evolução das vendas do setor, né? O nível de emprego, taxa de juros. Eu vou montando diversas variáveis e vou montar uma equação que explique essa minha demanda. Entendeu a ideia? Eu posso quantificar, montar um modelo quantitativo, estatístico, para fazer previsão dessa demanda, né? O Léo, e se o cenário for diferente? Matéria-prima à vista, tempo de estocagem, uma semana, né, de tempo de estocagem e venda à vista. Como calcular meu capital de giro? Olha lá, vamos lá. Léo, assim, matéria-prima à vista. Então, meu prazo médio de pagamento a fornecedor é 0, ok? Bom, prazo médio de recebimento é 0. O que eu tinha ali que eu acabei não vendo? Eu tenho um prazo médio ali de estocagem, né, Léo? Aqui acabou aqui passando, correndo aqui na minha tela, mas tudo bem. Então, assim, ó, eu tenho um prazo médio de fornecedor 0 e tenho um prazo médio de pagamento 0. Então, a minha variável é o estoque. O que eu tenho que ver é como administro esse estoque para estar no nível mínimo, porque aí eu só tenho a perder, né? Ó, isso é matéria-prima à vista, tempo de estocagem de uma semana e venda à vista. Quer dizer, o meu prazo, o meu capital de giro é de uma semana, Léo, né? Posso reduzir esse tempo de estocagem de uma semana? Eu te diria assim, ó, do que eu conheço das empresas, uma semana de estocagem é muito curta, é muito rápido, né? Isso é muito parecido com um negócio de produto perecível, né? Tem que ser rápido, mas você precisa de uma semana. Como é que eu banco essa semana? Com dinheiro próprio ou com dinheiro de terceiro, banco. Não tem muito segredo, não é? O Paulo, qual a melhor forma de fazer fluxo de caixa? Diário, semanal, mensal? Veja, o período mais curto eu tenho que ter diário. Se você conseguir fazer um fluxo de caixa de 180 dias diário, já está muito bom. Por quê? Porque eu consigo antecipar as datas da minha dificuldade. Consigo também, nesse fluxo de caixa, administrar junto com outras pessoas. Por exemplo, a pessoa de compras. Compras tem que assumir um compromisso de pagamento fora da data crítica do fluxo de caixa. Bom, aí depois de 6 meses, aí eu posso fazer por semana e depois por mês. Mas quanto melhor eu fizer por dia nesses períodos seguintes, mais eu consigo antecipar os problemas, né? O Edmilson, caso uma empresa do setor de vestuário tenha cerca de 1 milhão de insumos para a fabricação de um produto, então, olha lá, 1 milhão de insumos, estoque, mas necessita constantemente comprar novos insumos por causa das tendências do mercado. Né? O que fazer para inovar nos produtos e, ao mesmo tempo, como pode diminuir o estoque? Então, vamos lá. Essa minha busca do estoque é muito sazonal e eu tenho demandas.
Então, eu tenho que ter um sistema de informação com os meus clientes muito próximo. Eu chego a ter empresas da área de vestuário que trabalham em tempo real com a demanda das lojas. Tempo real. Então, eu sei o que está acontecendo na loja, o que estão buscando. E aí eu integro a minha produção e a compra de matéria-prima com essa demanda. Faço o inverso. E tenho que ter o meu principal fornecedor, né, desses insumos também conectado em tempo real. Então, o sistema de informações vai diminuir o nível de estocagem e a perda dos insumos. Né? Gente, por tudo isto, né, meu muito obrigado pela atenção.